Olá, muito boa tarde. Hoje é quinta-feira, 11 de julho de 2024. Seja muito bem-vinda a mais uma edição aqui do Bloco de Notas pelo Correio Brasiliense. Eu sou Diego Amorim e nós vamos juntos fazer as principais anotações do dia. Deixa eu te contar os principais destaques de hoje, hein? Enfim, sai a primeira parte da regulamentação da reforma tributária. Foi aprovada na Câmara dos Deputados com a carne isenta de imposto e a ampliação daquele chamado cashback para os mais pobres. Eu te conto os detalhes daqui a pouquinho desse texto final que foi aprovado na Câmara e ainda precisará ser analisado pelos senadores. Além disso, o Tribunal de Contas da União manda suspender uma licitação para as redes sociais do governo Lula. Um ministro do tribunal viu indícios de vazamento das propostas e o governo agora tem 15 dias para responder. E mais, Polícia Federal prende ex-agentes em operação sobre aquela chamada ABIN paralela, a Agência Brasileira de Inteligência. A investigação aponta uma ligação daquilo que ficou conhecido como Gabinete do Ódio Bolsonarista com espionagem ilegal no antigo governo. Isso e muito mais no seu bloco de notas aqui pelo Correio Brasiliense, que já está no ar. Muito obrigado pela sua companhia. Muito bem, deixa eu começar fazendo o de sempre, te convidando a deixar o seu like, o seu joinha aqui nessa transmissão, também se inscrevendo no canal do Correio Brasiliense, ativando o sininho das notificações e também compartilhando esse link com mais gente para que mais pessoas conheçam o bloco de notas de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 5 horas da tarde, comigo, Diego Amorim. De maneira rápida, objetiva, direta, clara e o mais didático e leve possível. Nós estamos juntos diariamente por aqui, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E eu te digo que hoje, de novo, como vocês estão vendo, eu não estou nos estúdios da TV Brasília, estou de molho ainda depois de uma torção que eu tive aqui no tornozelo, mas está tudo bem. E na próxima segunda-feira eu estarei de volta aos estúdios da TV Brasília. Vamos começar as anotações desta quinta-feira falando de reforma tributária, porque agora nós temos um fato bastante novo, que é a aprovação do primeiro projeto da regulamentação da reforma tributária na Câmara dos Deputados. Essa aprovação foi na noite de ontem e trata das regras de criação do novo sistema tributário sobre o consumo. PIS, COFINS, IPI, ISS, ICMS, essa sopa de letrinhas que você conhece bem, porque sai do seu bolso e do meu bolso, todos esses impostos darão lugar aos futuros CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, a gente vai se acostumando com essas siglas daqui para frente, e o IBS, que será o Imposto sobre Bens e Serviços. Carnes, queijos e sal foram incluídos na cesta básica de última hora. Foram 336 votos favoráveis à aprovação do texto base, 142 votos contrários e 2 abstenções. Eu lembro a você que são 513 deputados e que o resultado foi bem acima dos 257 votos mínimos favoráveis que eram necessários para a aprovação dessa primeira parte da regulamentação da reforma tributária. Os deputados concluíram a votação e o texto agora vai para o Senado. O projeto aprovado é o mais amplo das propostas de regulamentação da reforma tributária, que já havia sido aprovada pelo Congresso Nacional no ano passado e que eu vinha dizendo a você aqui no bloco de notas o quão importante era avançar agora com a regulamentação. Ainda há outros textos que serão votados, mas esse é o mais importante. Vamos falar dos principais pontos desta regulamentação. O que muda para mim e para você? O que muda na nossa vida? De última hora, a Câmara dos Deputados decidiu incluir as carnes na cesta básica com alíquota zero da reforma tributária. Havia uma pressão muito grande da oposição, também da bancada do agronegócio, e o Arthur Lira relutou, presidente da Câmara, e acabou incluindo de última hora. Mas ele, Arthur Lira, disse que ao incluir a carne nessa redução de 60% da alíquota do IVA, o Imposto sobre Valor Agregado,
isso vai aumentar o tributo de uma forma ou de outra, direta ou indiretamente. Esta é a opinião do deputado Arthur Lira. Agora, o relator, Reginaldo Lopes, comentou da seguinte forma essa inclusão da carne aí numa redução de imposto. Vamos ver o que disse o Reginaldo Lopes? Ao garantir que não teríamos implicações para além de 26,5%, foi nos permitido incluir as proteínas, a carne. Consolidamos um gatilho para o governo fazer uma revisão, se necessário. O que o Reginaldo Lopes está dizendo? Coloca aí no seu bloco de notas. Que, calma lá, o Arthur Lira disse que vai ficar mais caro o imposto total, mas vamos devagar, a gente meteu aqui um gatilho no projeto que vai permitir, de fato permite que o governo vá fazendo ajustes aí com a roda girando, mas a gente nunca sabe, né? No final das contas, quem paga essa conta é sempre o contribuinte, sempre eu e você. O que mais? Todos os medicamentos, incluindo os mais populares, como antigripais, foram incluídos na alíquota reduzida de 60%. Aqueles que já estavam na alíquota zero, para tratamentos mais graves, vão continuar na alíquota zero. Então, não haverá aumento de imposto, é a promessa com essa regulamentação de medicamentos. Além disso, foi ampliado o chamado cashback de imposto federal sobre energia elétrica, água e esgoto para a população mais pobre, de 50% para 100%. Com isso, a população de baixa renda vai ter a devolução total do que for pago em imposto sobre esses itens, sobre o imposto que vai ser criado, que é a contribuição sobre bens e serviços. Isso vale somente para a faixa mais pobre, de baixa renda da população brasileira. Planos de saúde, outro ponto que interessa bastante a mim e a você. A proposta aprovada ontem na Câmara prevê a possibilidade das empresas obterem créditos tributários a partir do pagamento dos novos impostos em planos de saúde para os seus funcionários. Também se criou uma redução de 30% na alíquota dos planos para animais domésticos. Por fim, para a gente mudar de página aqui no nosso bloco de notas, dentro ainda do assunto da reforma tributária, o setor de mineração conseguiu uma concessão por parte dos deputados. A regulamentação estabelece agora que a cobrança de imposto seletivo para extração de minérios será fixada em uma alíquota de 0,25%. O que isso quer dizer? Anota aí no seu bloco de notas que a turma da mineração fez um lobby bem feito e conseguiu convencer os deputados de serem menos atingidos com essa reforma tributária. Outros setores tentaram o mesmo e não conseguiram. A gente segue de olho com a tramitação dessa regulamentação, que agora segue para o Senado Federal, algo que só vai ser apreciado na volta do recesso parlamentar, que começa aqui em Brasília a partir da próxima semana. Lá no Senado, hoje, quinta-feira, já foi definido o relator desse projeto da regulamentação da reforma. Será o senador Eduardo Braga, do Amazonas. A gente vira a página agora do nosso bloco de notas aqui pelo Correio Brasiliense. Muito bem, vai deixando o seu like, o seu joinha aqui na nossa transmissão. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Se você está acompanhando hoje pela primeira vez o bloco de notas, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Eu sou Diego Amorim. De segunda a sexta-feira, sempre a partir das 5 horas da tarde, nós estamos juntos para fazer as principais anotações do dia. A ideia é a seguinte: você perdeu alguma coisa do noticiário durante o dia? É tanta informação, é no WhatsApp, é no Instagram, sites, televisão, rádio. Você é bombardeado de informação o dia inteiro, toda hora. Calma lá. No finalzinho da tarde, às 5 horas, a gente se reúne aqui, respira junto e eu te ajudo a ficar bem informado, bem informada, tá bom? Vamos falar agora sobre uma notícia que é a seguinte: o ministro Haroldo Cedrais, do Tribunal de Contas da União, mandou suspender uma licitação feita pela SECOM, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Essa licitação era no valor de 197,7 milhões de reais. O TCU vê possíveis irregularidades nessa licitação voltada para a comunicação digital do governo. As empresas escolhidas seriam responsáveis por planejar, desenvolver e implementar soluções digitais para o governo Lula, para as redes sociais.
Essa decisão atendeu a um pedido do procurador do MP, o Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, Lucas Furtado, que alegou ter havido quebra de sigilo durante o processo licitatório. Segundo esse procurador, na véspera da data do anúncio dos vencedores dessa licitação, um jornalista do portal O Antagonista, o repórter Wilson Lima, publicou ali de forma cifrada as iniciais das empresas que teriam ganho essa licitação. Está aí a postagem do jornalista Wilson Lima. Diante disso, tem aqui a decisão do TCU, um trechinho para você ler junto comigo. Tenho que os fatos narrados nesta representação, por si só, revestem-se de extrema gravidade e demandam atuação imediata desta Corte, o Tribunal de Contas da União, a fim de evitar que se concretize contratação possivelmente eivada de vício insanável, ou mesmo por fato típico a ser apurado na esfera competente. Está aqui com um pouquinho de juridiquês, eu traduzo para você, se é que é necessário. Está dizendo o seguinte, ó, manda suspender essa licitação aí, que parece que tem alguma coisa errada, as acusações são graves, vamos investigar. Em nota, o ministro da SECOM, Paulo Pimenta, refutou a suspensão dessa licitação e alegou nunca ter sido ouvido sobre o tema. Ele disse o seguinte: sempre agimos com transparência, você lê junto comigo aqui no YouTube, e garantimos que todas as licitantes foram tratadas com total isonomia. Tenho certeza de que, na medida que a SECOM for notificada, os esclarecimentos serão feitos e ficará claro que as denúncias são infundadas, com o objetivo único de interferir no resultado final do certame licitatório, é o que disse o ministro Paulo Pimenta nesta nota divulgada. Essa licitação, minha gente, já estava na mira de parlamentares da oposição, como os senadores Rogério Marinho e Flávio Bolsonaro, que é filho do ex-presidente, que também já tinham pedido a suspensão da concorrência. Agora, o governo Lula, por meio da SECOM, tem 15 dias para prestar esclarecimentos sobre esta determinação do Tribunal de Contas da União. Com isso, a gente vira a página do nosso bloco de notas. Vem comigo, chegou a hora de falar de ABIN paralela. Assunto quente desta quinta-feira, 11 de julho de 2024, talvez o assunto mais quente do dia de hoje. Se você não viu, fique tranquilo, eu te conto aqui no nosso bloco de notas, somente aqui no Correio Brasiliense. A Polícia Federal deflagrou hoje a quarta fase de uma operação chamada ABIN Paralela e prendeu 2 agentes que trabalhavam diretamente para o Alexandre Ramagem, que é deputado federal atualmente e é pré-candidato, inclusive, do PL, partido do ex-presidente Bolsonaro, à Prefeitura do Rio de Janeiro. Ele, Ramagem, é ligado ao vereador Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente, que também é investigado nessa operação. Os policiais federais cumpriram 5 mandados de prisão preventiva e 7 mandados de busca e apreensão, todos autorizados pelo Supremo Tribunal Federal, e esses mandados foram cumpridos em Brasília, em Curitiba, Juiz de Fora, Salvador e São Paulo. A PF, agora há pouco, já tinha prendido o Matheus de Carvalho Expósito, o Richard Sposer, o Marcelo Araújo Bormevete e o Giancarlo Gomes Rodrigues. O vereador Carlos Bolsonaro, ele é um dos investigados da operação que foi batizada de Última Milha e é alvo de uma apuração por envolvimento no uso de um software espião usado pela Agência Brasileira de Inteligência, segundo os investigadores, durante o governo de Jair Bolsonaro. Esse escândalo ficou conhecido na época como ABIN Paralela. A Polícia Federal agora investiga se os servidores da ABIN, lotados lá no Centro de Inteligência Nacional, um órgão que foi criado por Jair Bolsonaro em plena pandemia, em 2020, usaram esse software e produziram relatórios, inclusive sobre ministros do Supremo Tribunal Federal e políticos adversários do ex-presidente. O objetivo seria desarticular a chamada ABIN Paralela, organização criminosa voltada ao monitoramento ilegal de autoridades públicas e à produção de notícias falsas. Segundo a PF, esse grupo também acessou ilegalmente computadores, telefones celulares e infraestrutura de telecomunicações para monitorar adversários políticos.
A gente tem, inclusive, até uma arte aí de pessoas que, segundo as investigações, teriam sido espionadas por esse grupo da ABIN, hein? No Poder Judiciário, temos os ministros Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Luiz Roberto Barroso e Luiz Fux, todos do STF. No Poder Legislativo, no Congresso, deputado Arthur Lira, presidente da Câmara, também os deputados federais Kim Kataguiri e Joyce Hasselmann, que eram adversários do governo Bolsonaro ali, e os senadores Alessandro Vieira, Omar Aziz, Renan Calheiros e Randolfo Rodrigues. Já no Poder Executivo, teriam sido espionados, por exemplo, o ex-governador de São Paulo, João Dória, e até jornalistas estariam na mira dessa arapongagem. Mônica Bergamo, Vera Magalhães estão entre as possíveis jornalistas que teriam sido alvos desse grupo. Olha, esse centro que eu citei agora há pouco, que foi criado no governo de Jair Bolsonaro, lá internamente na ABIN, foi criado por um decreto do então presidente e criou novas estruturas dentro do organograma da Agência Brasileira de Inteligência, que à época era chefiada pelo Alexandre Ramagem. Essas investigações ainda vão longe e agora, com a prisão dessas pessoas, aumenta a expectativa de que fatos novos possam surgir em relação a isso. A gente agora vira a página do nosso bloco de notas para juntos fazermos as últimas anotações desta quinta-feira, 11 de julho de 2024. Você que chega agora, não esquece de deixar o seu joinha, o seu like, é muito importante para mim, não custa nada, é bem simples, você deixa o seu joinha, isso ajuda no tal do engajamento, no algoritmo aqui do YouTube, para que você que chegou pelo YouTube ajude com que mais gente chegue aqui também ao nosso bloco de notas pelo Correio Brasiliense. Deixa eu lembrar você aqui também que no cantinho da tela tem esse QR Code, você pode mirar a tela do seu celular para ele e você vai direto para o blog Bloco de Notas, aqui no correiobrasiliense.com.br, onde você tem acesso às íntegras de todas as edições do nosso programa Bloco de Notas e além de outras anotações que eu faço para você ao longo da semana. Olha, vamos para as nossas últimas anotações? Anota aí no seu bloco de notas. Foi divulgada uma nova pesquisa, dessa vez a pesquisa IPEC, dizendo que a aprovação do Lula subiu, depois de uma série de pesquisas mostrando o desempenho ruim do presidente Lula. Ontem eu trouxe aqui a divulgação de uma pesquisa, inclusive a gente colocou no título do vídeo que a aprovação do Lula subiu segundo a pesquisa. Muita gente veio dizer que a gente é mentiroso. Minha gente, calma lá, é a pesquisa, é a informação. Você pode dizer que a pesquisa é mentirosa, você tem todo o direito de achar a pesquisa mentirosa ou não, mas eu estou trazendo aqui o fato, a pesquisa de institutos que são institutos respeitados no Brasil, né? A partir daí você fica livre para fazer a sua anotação aí no seu bloco de notas. Hoje, a pesquisa que eu trago para você é a pesquisa IPEC, que mostra que a avaliação positiva do governo Lula subiu de 33% para 37%, ainda está abaixo da metade de aprovação da população brasileira para o governo Lula, mas aumentou de 33% para 37%. Já quem classifica a gestão petista como negativa variou dentro da margem de erro de 32% para 31%, também segundo a pesquisa Inteligência em Pesquisa e Consultoria, que é o IPEC, divulgada hoje. 2% não responderam. Está aí um pouquinho da avaliação do governo para você na tela no YouTube. Ótimo e bom, regular, ruim e péssimo, ainda está muito embalado. Isso aqui não tranquiliza de forma alguma o governo Lula por enquanto. E a aprovação do presidente em si, da pessoa do presidente, é diferente da avaliação do governo. 50% aprova, 44% desaprovam. Para essa pesquisa, foram ouvidas 2.000 pessoas com 16 anos ou mais em 129 municípios brasileiros entre os dias 4 e 8 de julho, e a margem de erro é de 2 pontos para mais ou para menos. Vamos para os Estados Unidos? Vamos para os Estados Unidos para a gente fazer as nossas anotações de lá. Sabe o que está acontecendo? Aumentando a pressão para que Joe Biden desista de disputar as eleições presidenciais americanas em novembro deste ano contra o ex-presidente Donald Trump. Joe Biden está sendo acusado de não ter mais condições físicas para comandar os Estados Unidos. Você está vendo aí algumas imagens do Joe Biden
pesam no cálculo de deputados e senadores do Partido Democrata, minha gente, o partido do Joe Biden, nessa pressão para que ele desista, a própria sobrevivência. Muitos temem perder os seus mandatos para adversários republicanos, Partido Republicano do Donald Trump, caso Joe Biden seja o candidato à presidência, à reeleição lá nos Estados Unidos. O Biden está dando entrevistas, está tentando aí dizer que está bem, que está tudo certo, que ele vai até o fim, mas a pressão tem sido grande, inclusive internamente, repito, dentro do Partido Democrata, que está com medo de sair perdendo nessa disputa. Até mesmo artistas e celebridades pedem que Joe Biden renuncie dessa candidatura. O ator, George Clooney, por exemplo, esteve reunido com Joe Biden há 3 semanas e disse que ele não tem mais condições de liderar o país. Vamos ver o que disse o George Clooney? Está aí, ó. É devastador dizer isso. Mas o Joe Biden, com quem eu estive há 3 semanas, não é mais o grande nome que era em 2010. Ele não é nem mesmo o Biden de 2020. Ele é o mesmo homem que todos nós testemunhamos no debate. O ator está se referindo ao primeiro debate presidencial transmitido pela CNN americana. Ele é o mesmo homem que todos nós testemunhamos lá. Nos últimos 4 anos, ele venceu várias batalhas que enfrentou. Mas a batalha que ele não pode vencer é contra o tempo. Nenhum de nós podemos. Tá aí um trecho do que disse George Clooney, aumentando a pressão pela desistência de Joe Biden. Tem muita coisa para acontecer ainda, mas o tempo vai passando, o tempo não para, como dizia Cazuza, e a pressão vai aumentando cada vez mais. Para a gente concluir o nosso bloco de notas de hoje, quinta-feira, 11 de julho de 2024, anota aí no seu bloco de notas esse horror que aconteceu ontem. Um policial, minha gente, da Polícia Militar de Goiás, disparou um tiro de borracha na perna do goleiro Ramon Souza, do Grêmio Anápolis. O policial agiu durante uma confusão entre os jogadores do Grêmio e do Centro-Oeste, depois do fim do jogo, no estádio de Anápolis, em Goiás. A gente tem, inclusive, o momento aqui em que esse policial atira na perna. Se você não viu, vem ver junto comigo. Nada justifica o que esse policial militar fez, hein? Segundo nota do time, o goleiro foi atendido em campo pelo médico do Grêmio Anápolis, que dentro da UTI móvel realizou os primeiros socorros. O Grêmio Anápolis afirmou que entrará com medidas cabíveis para que esse ato criminoso, no entender do time, não fique impune. O ministro do Esporte, André Fufuca, disse que o lamentável episódio merece repúdio. Ele chamou a ação da Polícia Militar goiana de desproporcional e afirmou que viola os princípios de segurança e integridade. Fufuca, o ministro, ainda expressou sua solidariedade com o goleiro Ramon Souza e a equipe. Vamos ver o que disse o Fufuca nas redes sociais? O lamentável episódio na partida entre Grêmio Anápolis e Centro-Oeste do Campeonato Goiano merece repúdio. Expresso minha solidariedade ao jogador e à equipe afetada por essa violência, entre outras coisas que disse o ministro do governo Lula. Esse jogo era pela 12ª rodada da divisão de acesso do Campeonato Goiano. O Centro-Oeste ganhou a partida por 2-1. O time do goleiro, que foi alvejado aí com esse tiro de borracha, perdeu, e, portanto, por 2-1. Muito bem, a gente vai chegando ao fim do bloco de notas desta quinta-feira, 11 de julho de 2024. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Você que chegou até aqui e não deixou o seu like, faça isso agora, ainda dá tempo. Deixe o seu joinha para a gente, que é muito importante. Compartilhe esse link para que mais gente conheça o bloco de notas. E amanhã, Rafael Tebas estará no meu lugar aqui no bloco de notas do Correio Brasiliense, excepcionalmente, mas sempre às 5 horas da tarde. Eu, Diego Amorim, estarei de volta na segunda-feira, direto dos estúdios da TV Brasília, na capital federal. O jornal de hoje teve a produção e os trabalhos técnicos do craque Rodrigo Freitas. Um grande abraço para você. Coragem. Tchau, tchau.